Olá pessoal, mais uma vez espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam todos em segurança, todos bem em casa, se protegendo. E vamos continuar então com os conteúdos que a gente vem trabalhando desde então. E começar hoje comentando um pouco sobre as questões que eu havia pedido para vocês responderem na última aula, né? Então, na primeira questão, onde perguntava sobre a diferença entre as visões de Platão e de Aristóteles sobre a questão da virtude, que foi mais ou menos o que eu havia comentado naquele vídeo anterior. Então, ali deve ficar claro que Platão entendia a virtude de uma forma mais inata, como para ele o conhecimento ele deriva do mundo das ideias. Então, o indivíduo no mundo material, ele teria que se relembrar do conhecimento que ele teve da virtude antes. Então, para Platão, seria impossível se ensinar para alguém a virtude. A pessoa, através da reminiscência, através da recordação, ela deveria buscar, então, na sua alma, recordar a virtude que ela havia aprendido no mundo das ideias. Porém, como Aristóteles, né, não concordava com essa tese do mestre dele, o Aristóteles vai defender que virtude pode ser, sim, ser ensinada e ela se dá através do hábito. Isso acho que já ficou bem claro, né? Através do a constante prática do que é correto, do que é o bem e a busca pelo meio termo é onde você constituiria ali a virtude, certo? E também pedi para vocês comentarem sobre a diferença entre felicidade e prazer, né? E a diferença mais que vocês mais comentaram seria de que a felicidade seria algo duradouro, enquanto o prazer seria uma satisfação momentânea. Mas na filosofia grega, e isso é um pouco do tema que a gente vai discutir hoje, a felicidade ela é mais do que isso, porque se a gente parar para pensar, não existe esse estado pleno e duradouro de satisfação. Né? Nenhuma pessoa, vida nenhuma, consegue alcançar esse estágio onde você teria uma vida inteira de satisfação constante. Porque o sofrimento ele acontece, a dor ela é inevitável na vida por um motivo ou por outro. Problemas acontecem, como o que a gente está vivendo agora, né, enquanto sociedade. Então seria impossível essa felicidade ideal na qual a pessoa estaria satisfeita, contente o tempo todo. Então, os gregos, ao definirem o que é felicidade, eles vão para uma outra via. Para eles, e o próprio Aristóteles o Aristóteles define várias vezes felicidade de formas diferentes, tá? Tem várias definições diferentes, mas praticamente todas elas têm a ver com a condição da razão, com a condição de você viver de acordo com a racionalidade. E hoje a gente fala então sobre a filosofia helenística e sobre o papel que a ética desses pensadores teve com relação a esse tema da felicidade. Então, do que se trata, né, essa filosofia? Ela é uma filosofia que marca o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. Seria um período de transição ali, por volta dos séculos 4 a 3, ao século II a.C. Mais ou menos durante esses 3 séculos, você vai ter uma transformação radical ali naquela região ali do sul da Europa e do Oriente Próximo. E tem uma figura central aqui, que foi um personagem histórico, uma pessoa que foi inclusive aluno do próprio Aristóteles. Então Aristóteles, quando fundou a sua própria escola, o Liceu, ele recebeu um jovem, né, que se iria estudar com ele, chamado Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que teve essa alcunha, né, esse apelido, depois que empreendeu a grande conquista da Macedônia e estendeu todo o seu império por toda aquela região ali. A gente já vai ver uma representação disso, tá? Então, quando o Império Alexandrino ele começa a se expandir, você vai ter uma transformação radical na mentalidade dos gregos, porque a estrutura social na qual eles viviam antes, ela deixa de existir. A estrutura das polis. Então vamos lembrar que antes as cidades gregas eram cidades independentes e que praticamente toda a sua vida se resumia na própria cidade. Né? A própria cidade tinha seu próprio governo, seu próprio sistema econômico, muitas vezes sua própria moeda. Então você tinha ali uma espécie de coletivismo da polis. Então o cidadão ele se sentia parte de algo maior do que ele, que era essa cidade. Então, se por um lado ele era parte de um grupo, porém um grupo pequeno, agora que as polis começam a ser desfeitas e elas começam a ser absorvidas por um império gigantesco, que era o Império Macedônico, você perde essa noção de proximidade com o poder político, porque agora as grandes decisões políticas elas não são dadas mais na sua própria cidade, elas são dadas por um imperador que está coordenando uma vasta extensão territorial. Então isso tende a criar uma mentalidade mais individualista, porém num cenário muito maior, mais cosmopolita, num mundo muito maior. Percebe a diferença? Antes,
uma mentalidade coletiva num espaço menor, agora uma mentalidade individualista num espaço maior. Tá? Isso vai proporcionar, como eu disse, uma mudança de mentalidade e uma mudança na própria filosofia. A própria filosofia vai se comportar de maneira diferente. E aqui, para a gente ter uma noção um pouco melhor, você tem um mapa que demonstra a extensão do território de Alexandre, o território que ele acabou construindo. Aliás, que ele acabou conquistando. Então, nessa região aqui, ó, você tem a cidade de Atenas, Tebas, Éfeso, a cidade de Mileto, Esparta. Essa região aqui é a região da Grécia. Tá? Aqui você tem as colônias, né, que pertenciam à Grécia também. Então pensa, todas essas cidades aqui, várias outras que não estão nesse mapa, elas eram cidades independentes, né, elas eram polis independentes. Agora, quando Alexandre começa, então, a expandir o seu território, perceba a quantidade de outros territórios que vão sendo anexados. Então, ó, ele chega até aqui o Egito, na África, e se estende em direção à Ásia, chegando aqui no que hoje a gente chama de Irã, né? A Pérsia. E todo esse território aqui, então, vai pertencer ao território alexandrino. Então, essa ideia de que eu havia mencionado antes, de um mundo mais cosmopolita, um mundo muito mais abrangente, um império muito mais abrangente. E isso vai suceder-se ao Império Romano, que viria depois, né? Depois vai ter a República Romana e depois a transformação do Império, e você vai ter essa mentalidade imperial novamente nessa região aí do sul da Europa e do Oriente Próximo, ok? Compreendendo isso, vamos comentar uma metáfora produzida por um filósofo chamado Gilles Deleuze, no qual ele mencionou que o mundo antigo teria produzido 3 tipos de filósofos. Ele usou essa metáfora para se referir, então, às 3 fases da filosofia antiga. A primeira fase, a fase do período pré-socrático, ele chamou de filósofos das profundezas. Por que esse termo, né, filósofo das profundezas? Porque foram esses pensadores aqueles que estavam procurando a essência das coisas, que estavam procurando a origem, o elemento primordial das coisas, que queriam encontrar, então, né, nas profundezas a origem das coisas. Depois você tem a fase clássica, a fase socrática, que marca ali um período que marca a filosofia desenvolvida por Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele chamou esse de pensadores das alturas, filósofos das alturas, porque eles discutiram questões relacionadas à alma, à metafísica, por exemplo, né? Então, é aí que entra essa metáfora. E por fim, a terceira fase da filosofia antiga, que é a helenística, ele chamou de filósofos da superfície. E por que ele está usando esse termo superfície? Porque as temáticas desenvolvidas por esses pensadores são temáticas mais relacionadas ao nosso, digamos assim, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, às nossas relações sociais. Elas estão mais próximas disso, aquilo que é mais palpável, digamos assim, sabe? E no helenismo, né? Essa filosofia helenística, você vai encontrar pelo menos 4 grandes correntes, tem várias outras. Então, quando a gente se refere ao período helenístico, você está falando de um período onde tiveram várias filosofias diferentes dentro dele, algumas que tratavam de questões bem diferentes. As principais são o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Vamos comentar rapidamente então sobre elas, tá? O cinismo, primeiro pense, né, a palavra cinismo, obviamente deriva de cínico, de uma atitude cínica. E o que é uma atitude cínica? Com certeza você já ouviu, assim, talvez em um momento onde tivesse sua mãe brigando com você, seu pai falando você que você é uma pessoa cínica, por exemplo. Já viram isso uma vez? Quando alguém fala isso, né, você está sendo cínico, geralmente é porque você está sendo debochado, você está tirando sarro da pessoa. E isso tem a ver principalmente com as atitudes de um pensador chamado Diógenes de Sinope, mais conhecido como Diógenes o Cão. Então, ele era uma figura muito emblemática na filosofia grega antiga, porque o modo de vida dele já era bastante curioso. Então, ele era um cara totalmente desprovido de valores materiais, que foi desapegando cada vez mais dos valores materiais, a tal ponto onde ele passou a viver dentro de um barril, uma espécie de um tonel, assim, nas beiras da cidade, e basicamente convivia lá com uma tigela, que ele usava às vezes para coletar comida, e uma lamparina, né, como se fosse um lampião, assim. E ele era um cara cínico porque ele gostava de fazer uma série de críticas às pessoas usando do deboche, principalmente.
Então, nessa representação, nessa imagem que vocês estão vendo aí, é uma representação de uma lenda envolvendo Diógenes e o próprio Alexandre o Grande, que teria certa vez chegado perto dele e se apresentado, né, como o grande rei da Macedônia, o grande imperador, e que teria perguntado o que o Diógenes queria, que ele poderia oferecer qualquer coisa para o Diógenes. E o Diógenes fala: eu só quero que você saia da minha frente porque você está tapando o sol. Diz também que ele andava pelas ruas com essa lamparina, e as pessoas perguntavam: Diógenes, por que você está andando com essa lamparina no meio do dia? Ele nos falava: eu uso ela porque eu procuro algum sábio e não encontro em lugar nenhum. Então ele costumava ter essas tiradas, essas piadas, muitas vezes assim, e elas eram desenvolvidas só por causa de humor. Ali tinha também a intenção de fazer uma certa crítica, né? Então, muitas vezes ele é descrito como um filósofo da indiferença, no sentido de que para ele não fazia diferença, principalmente esse apego ao materialismo. Então, ele é também um cara que vai criticar muito o chamado falso moralismo, né, que já se percebia naquela época, naquelas pessoas, ou seja, aquele tipo de pessoa que no discurso ele defende uma determinada posição, aquilo que é certo do discurso, mas que na prática ele não faz, né? Então ele era um cara que criticava isso, tentava demonstrar que as pessoas são assim. Também é um cara que vai defender a ideia de autarquia, mas no sentido moral, no sentido de que você deve ser a pessoa que deve criar regras para si mesmo, não depender que outra pessoa defina elas para si mesmo, tá? Então esse vai ser uma figura muito emblemática. Aqui tem uma representação dele, né? Como ele tinha essa vida, digamos assim, bastante peculiar, ele acabou ganhando esse apelido, né, de Diógenes o Cão, por ter uma vida parecida com a vida de um cão, um vira-lata, algo tipo assim. A gente tem também nesse período a corrente do ceticismo. Acho que o principal representante seria o Pirro de Elis. E basicamente o que é o ceticismo? O ceticismo é uma descrença com relação ao conceito de verdade. É dizer que não existe uma verdade absoluta, nenhuma afirmação ela pode ser tida como uma verdade absoluta. Então, o ceticismo, se há, digamos assim, uma ética dentro do ceticismo, ele vai estar pautado por contrariar sempre o dogmatismo, ou seja, não aceitar que as verdades sejam impostas de maneira dogmática de um indivíduo para o outro, né, de uma cultura para outra. Então, o dogmatismo seria, na verdade, quando uma pessoa tenta transformar um enunciado, tenta transformar uma ideia em uma verdade absoluta. E o cético ele vai contra isso. A atitude cética, na verdade, é uma atitude muito presente na filosofia como um todo. Ela é uma característica dos filósofos como um todo, tá? Nem todo filósofo ele é um cético radical, no sentido do Pirro de Elis, de achar que não existe nenhuma verdade absoluta. Mas essa é uma característica dos filósofos, o questionamento. Os filósofos são caracterizados por se questionarem, por fazerem perguntas, por duvidarem de maneira muito insistente. Então eu acredito que todo filósofo tem sim um pouco desse ceticismo, tá? E uma coisa interessante aqui, como o tema, mais ou menos, um dos temas gerais do período helenístico era a questão da felicidade, para os céticos, a felicidade tem a ver com você admitir, você aceitar a dúvida como um estado permanente do espírito. Porque se você parar para pensar, a dúvida é uma coisa muito perturbadora. Né? Você ficar em dúvida é algo que te deixa perturbado. Às vezes você quer resolver uma situação e está em dúvida, não consegue sair dela. Tal. Mas como o cético é alguém que nunca acredita em uma verdade absoluta, ele tem que conviver com a dúvida, ele tem que aceitar a dúvida como algo natural. Então aqui, aceitar a dúvida seria parte do modo de viver dos céticos. A gente tem também uma das correntes mais importantes desse período, que é a corrente epicurista, que tem esse nome devido ao fundador dela, que é Epicuro de Samos, né, da ilha de Samos, mesma ilha na qual foi fundada a escola pitagórica, mas enfim. Essa corrente filosófica é marcada por um termo muitas vezes interpretado de maneira errada, que é o hedonismo. Hoje em dia, na sociedade atual, quando a gente fala de hedonismo, a gente está falando de pessoas ou de uma prática de pessoas que só querem saber do prazer, só querem saber de desfrutar dos prazeres. Então hoje esse é um termo um pouco, como a gente tem uma sociedade muito pautada pelo valor do trabalho, hoje o hedonismo ele tem um sentido negativo. Quando se usa essa palavra, geralmente ela vai estar atrelada a um sentido negativo a ela. Mas o hedonismo de Epicuro, ele é a ideia de que, como eu já tinha dito antes, a felicidade como um estado constante de satisfação não existe. Porque sofrimento é uma coisa inevitável na vida. Então, uma vida feliz seria, na verdade, a vida que consegue coletar a maior quantidade de momentos de prazer.
Então esse seria o hedonismo, a ideia de que felicidade ela deriva assim do prazer. Quanto maiores forem os momentos de prazer, maior for a coleção de momentos de prazer que você teve ao longo da vida, mais feliz ela terá sido. Só que lembre-se, isso é uma coisa que o próprio Aristóteles já afirmava também, o prazer tem que ser um prazer moderado, porque se ele é um prazer exagerado, que pode gerar vícios, ou um prazer que pode gerar sofrimento posterior, não adianta você ter um momento de prazer e ter 2, 3, 4, 5 momentos de sofrimento. É uma troca que não vale a pena. Então o hedonismo tinha relação com essa ideia de um prazer moderado, ok? E ele vai entender que a própria filosofia é uma forma de prazer e é uma forma de cura para a alma. Tá? A atividade filosófica, a reflexão filosófica, embora no primeiro momento a dúvida possa deixar a pessoa um pouco atormentada, pensar sobre as coisas, pensar sobre a realidade das coisas, pode trazer sim esse prazer e essa satisfação para a alma. Uma coisa muito interessante que Epicuro discutiu foi sobre a questão dos 3 medos irracionais. O que são eles? Para Epicuro, tem 3 coisas que não vale a pena você temer elas, porque não faz sentido temer elas. Por exemplo, temer o próprio sofrimento. Digamos assim que eu vou ter uma coisa que vai me causar sofrimento posteriormente, né? Vamos pensar assim. Digamos que eu sou uma pessoa que sei que no final do ano o meu contrato de trabalho vai acabar e eu vou ficar desempregado. Então eu vou começar o ano que vem desempregado. Só um exemplo, né? Então, esse acontecimento futuro, ele me causa sofrimento, eu já começo a me preocupar com ele. Só que a questão é, adianta alguma coisa, resolve uma coisa, você sofrer por algo que ainda não aconteceu? É óbvio que a pessoa tem que se preparar, ela tem que ter um plano, né, para dar continuidade, para poder superar a situação lá na frente. Só que sofrer por isso, ou ficar temendo isso, é uma coisa que não faz o menor sentido. O medo, na verdade, se parar para pensar, ele por natureza já é algo irracional. E se a filosofia é um exercício de racionalidade, ela serve também para a gente enfrentar o próprio medo em si. E o medo do sofrimento é o mais característico desses. Outro medo que para Epicuro não faz o menor sentido é o medo da morte. Por quê? Muitas pessoas, né, têm medo de morrer, medo da morte. Só que você tem que pensar da seguinte forma: se você está vivo é porque a morte não chegou ainda. Quando a morte chegar, você não vai ter consciência dela para estar experienciando ela. Então não faz sentido você temer a morte, porque quando ela chegar, você não vai ter nem a consciência de que ela chegou. Né? É óbvio que muitas pessoas, na verdade, que elas temem, talvez seja o modo como ela vai morrer, se ela vai sofrer antes de morrer, algo do tipo assim. Né? Só que, de novo, você ter medo disso você tá gerando uma perturbação sobre uma coisa que é uma hipótese que nem aconteceu ainda e você já está gerando, né, digamos, sofrimento antecipado por algo que nem é uma realidade ainda. Então, para ele também isso não faz sentido. E um ponto polêmico aqui é que para Epicuro não faz sentido temer os deuses. Então, para uma pessoa religiosa, vai parecer muito. Talvez pareça até uma afronta, né? Porque em boa parte das religiões você tem a ideia de que você deve ser temente a um deus específico. Porém, o Epicuro tinha a ideia de que ou os seres humanos têm livre-arbítrio, ou os deuses interferem na vida dos seres humanos. As duas coisas juntas não são possíveis. Como assim? Se, por exemplo, uma pessoa estivesse fazendo uma oração para o Deus dela, ajudar ela a ganhar um emprego, por exemplo, a convencer um patrão a dar uma vaga de emprego para essa pessoa, na visão de Epicuro, tá? Se isso fosse possível, se esse Deus pudesse fazer isso, então ele acredita que essa pessoa não teria livre-arbítrio. Ou melhor, o patrão não teria livre-arbítrio, porque a decisão dele estaria sendo influenciada por uma força externa a ele. Então, o Epicuro acredita na ideia de livre-arbítrio, acredita que os deuses existem, mas não acredita que os deuses podem influenciar nas decisões das pessoas. Porque se eles influenciarem, não existe livre-arbítrio. Então aqui é uma discussão bem interessante que depois vai gerar um embate entre os filósofos medievais. A gente vai voltar a tratar disso mais lá na frente também. E por fim aqui vamos falar um pouquinho sobre o estoicismo. O principal representante do estoicismo foi um filósofo romano chamado Sêneca, e geralmente até a palavra estoico, quando alguém usa essa palavra, né, uma palavra meio rara e tal, mas quando a pessoa usa esse termo, ela está se referindo a uma pessoa calma, porque isso é o que define, na verdade, a filosofia de Sêneca. O Sêneca estava preocupado com como você tornar a alma mais perena, mais suave. E o conceito fundamental dele é o conceito de ataraxia.
Na verdade, esse é um conceito recorrente entre toda a filosofia helenística. E ela significa exatamente o quê? Imperturbabilidade da alma. Então, a ataraxia é o estado no qual a pessoa não se deixa perturbar pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento que existe no mundo. De novo, não é dizer que não existe sofrimento, é aceitar que existe sofrimento, mas não se deixar perturbar por isso, né? Não se deixar se abalar por isso. Então, por exemplo, a dor, o sofrimento, doenças, crises, morte, tudo isso acontece. A gente não deve se entregar a esses fatores, né? Se entregar a esses medos, a esses sofrimentos, mas ao passar por eles, a gente deve experienciá-los, né, essa dor, mas não se deixar abalar por ela. Aqui está um link para o tema da felicidade. Então perceba, é possível a pessoa ser feliz mesmo ocorrendo tragédias e crises na vida dela, desde que ela consiga estabelecer essa ataraxia, que não permita ela se entregar ao sofrimento em momentos como esse, vivenciar ele, mas não se entregar a ele, conseguir manter a calma, digamos assim, na alma, né? Isso passa pelo conceito de apatia. Vamos entender aqui que a apatia vem da palavra patos, que significa. Ela tem várias traduções, mas alguns traduzem por paixão, só que na verdade a tradução dela é doença. Então, e isso é uma coisa curiosa, né? Para os gregos, a paixão e a doença são sinônimos. Então, patos é tudo aquilo que traz o sofrimento. Então, a ideia é não patos. Então, apatia é você não sofrer. Não sofrer como? Controlando as suas vontades, controlando as suas paixões. Tá? Então a origem primordial, filosófica da apatia seria essa. E uma ideia final aqui do estoicismo de Sêneca é o termo amor fati, que no latim significa amor ao destino, que é a ideia de aceitar o destino, aceitar aquilo que é inevitável. Tá? Não se entregar ao inevitável, mas aceitar que ele irá acontecer de uma forma ou de outra. Então, por fim, a gente percebe que a filosofia helenística ela marca o fim do mundo antigo e o início do mundo medieval, uma transição para o mundo medieval. Tá? É um tipo de filosofia ética, porque ela vai lidar com que tipo de postura você deve assumir para poder bem viver. Qual é a forma de melhor viver e conseguir alcançar a felicidade, ok? E basicamente todos eles concordam com essa questão do controle das paixões e o cuidado da alma, o cuidado do indivíduo. Pessoal, vai ficar então uma atividade no Google Classroom. Um grande abraço e até a próxima.